deixa de ser bastante interessante que as questões relacionadas com a participação estejam a ser colocadas, sobretudo, ao nível, à escala local. Apesar do estudo que foi agora apresentado, procurar, acho que o termo era subir a escala, não era? Portanto, subir a escala para o nível nacional. Ainda não nos aventuramos para uma escala europeia. Acho que não devia deixar de estar nos nossos horizontes também, já que o espaço em que nós hoje nos movimentamos em termos políticos, em termos administrativos inclusivamente, tem já uma escala supranacional e, portanto, os problemas da participação não podem deixar de ser colocados também a esse nível. E acho que isso era bastante interessante. Bem, eu poderia ser um bocadinho, poderia ser mauzinho e dizer, bem, não é por acaso que não se colocam os problemas à escala europeia, porque possivelmente a democracia europeia esteja entre parênteses e que os problemas da participação não sejam sequer equacionados no registro dos investigadores, precisamente por causa dessa situação. Mas eu não queria chegar aí, tenho esperança que as questões da participação também se coloquem um dia ao nível europeu. No entanto, queria dizer que é bastante ambicioso e, por isso, eu referi bastante interessante ter-se colocado também o problema, nomeadamente do orçamento participativo ao nível nacional, portanto, a possibilidade dos cidadãos poderem intervir em termos do orçamento do Estado, porque é, de facto, já um avanço grande em termos da concepção da possibilidade de participação dos cidadãos. Poder-se-á dizer que é uma utopia, apesar das declarações que agora tive conhecimento da Sra. Ministra, ainda bem que assim é. Isso significa que a geringonça, afinal, tem pernas para andar e tem perspectivas de futuro, que é bastante bom, e que procura, inclusivamente, inovar também a esse nível. E, portanto, é bom que esse debate possa ser introduzido e esperamos que no Parlamento essa questão possa vir a ser, possa ser enfrentada nos próximos tempos. Agora, eu acho que é inquestionável que as questões da participação, da democracia participativa, hoje estão colocadas sobretudo ao nível da democracia local e sobre isso eu gostaria de fazer 2 ou 3 comentários relativamente à apresentação e relativamente também àquilo que eu penso sobre essa matéria. Em primeiro lugar, dizer que é frequente, eu iria dizer confundir, mas acho que não é confundir. Eu acho que é frequente articular, e acho que isso é positivo, as questões relacionadas com a auscultação, a informação e a participação. Bem, eu não sou investigador nesta área e, portanto, apenas produzo algumas opiniões políticas sobre o assunto, mas eu acho que, sendo necessário articular estes 3 níveis da intervenção cidadã, eu acho que seria interessante também fazer alguma distinção entre eles. As questões que foram colocadas nesta apresentação prendem-se, sobretudo, ao nível da informação e da auscultação, e se nós retirarmos as questões relativas ao orçamento participativo, praticamente a participação no conceito da partilha da decisão, da partilha do poder, porque é essa a questão que está colocada, ou que eu coloco, de facto, temos ainda muito caminho para fazer e para andar, apesar de estar muito de acordo com isso, é o primeiro passo e um passo enorme aquele que está a ser dado. Seria bom que quem está ao lado do aprofundamento da democracia participativa, quem considera, inclusive, que a democracia participativa não é alternativa à democracia representativa, porque eu acho que há esses receios ainda. Pelo contrário, é complementar, amplifica e, até de certo modo, legitima também a democracia representativa. Quem está desse lado, do lado da democracia participativa nesta perspectiva, eu julgo que tem que procurar também dar passos significativos no sentido de que essa democracia participativa deve criar instrumentos, mecanismos de partilha de poder, de partilha da decisão. Porque nós podemos utilizar aqui um eufemismo, dizer partilha de decisão, mas na prática partilha de decisão é partilha de poder, efetivamente.
E eu julgo que há ainda muitas resistências por parte da democracia representativa para se disponibilizar para essa partilha. Eu julgo que os avanços que têm sido dados em termos do orçamento participativo têm sido muito importantes, são de facto um passo muito importante, mas a outros níveis essa partilha está ainda bloqueada. Os combates, passa a expressão, futuros têm que ser precisamente ao nível da necessidade de compreensão, da necessidade de mobilização e de mobilização, é isso, dos representantes de quem é eleito para exercer poder nos vários órgãos, a disponibilidade para, de facto, partilharem essa capacidade de decisão. Eu gostava de dar talvez um exemplo ou dois para concretizar um pouco mais esta ideia. Nós, no Parlamento, somos frequentemente confrontados, e ainda bem, com aquilo que se chama, que é um dispositivo legal, que é a Iniciativa Legislativa de Cidadãos. Ou seja, um grupo de uns quantos milhares de cidadãos podem apresentar uma iniciativa legislativa que é obrigatoriamente apreciada no Parlamento. Um grupo de cidadãos pode fazer leis neste país. Leis de âmbito nacional. Mas, ao nível da democracia local, este mecanismo não existe. Aquilo que é um mecanismo nacional de decisão, efetivamente, não existe ao nível da representação local. Não existe nenhum mecanismo que permita a um grupo de cidadãos, mais alargado ou menos alargado, mas admite-se até que tenha alguma representatividade, junto de um executivo municipal ou até de freguesia, propor não uma iniciativa legislativa, mas uma iniciativa de decisão municipal ou uma iniciativa de decisão da freguesia. Bem, é evidente que isto depois teria que ser afinado em termos do processo legislativo. Mas eu acho que este era um passo fundamental, de facto, para a partilha da decisão. E se ela existe, se ela está prevista na Constituição, no nosso sistema jurídico, em termos nacionais, no espaço onde, de facto, a democracia participativa se tem desenvolvido mais, porque é que não existe ainda um mecanismo deste tipo? Podem-se dizer assim, bem, isso não existe porque os senhores deputados da Assembleia da República ainda não tiveram a iniciativa de o fazer. E temos culpa nisso, se estivermos de acordo com esta posição, porque eu admito que haja outras áreas políticas que não estejam de acordo com esta possibilidade. Mas o que é facto é que, por parte da democracia local, também não tem havido nenhuma pressão nesse sentido, não tem havido nenhum debate a este nível, neste sentido. Uma outra questão que eu julgo que é bastante sintomática desta dificuldade ainda da partilha de decisão, não tanto, eu acho que avançámos muito em termos da informação e da auscultação e as propostas que estão aqui colocadas são muito importantes e muito significativas, mas a nossa Constituição vai fazer agora 40 anos, a nossa Constituição prevê um mecanismo que é o do referendo. Não sei dizer as datas em pormenor, mas só no final dos anos 90 é que houve a primeira legislação para regulamentar o mecanismo do referendo local. E era uma legislação que não era aplicável, portanto, a forma como foi elaborada, na prática, não conseguiu ser aplicada, e só já no século XXI, no início do século XXI, portanto, salvo erro mesmo no ano 2000, é que aparece a primeira lei do referendo local que permite, efetivamente, a sua execução, a sua aplicação. É estranho que um dispositivo constitucional, que era um dispositivo que permite, efetivamente, uma participação significativa da população no processo de decisão, na partilha de poder, na partilha de decisão, só passados 30 anos, grosso modo, é que tem uma legislação que permite a sua aplicação. Mas é mais estranho ainda se nós pensarmos que, depois da aprovação desta lei, do referendo local, contam-se por 2 ou 3, salvo erro, são mesmo 2, os casos em que o referendo local foi aplicado. 16 anos. 16 anos de vigência de uma lei de aplicação do referendo local.
uma lei que permite a participação efetiva dos cidadãos, a promoção do debate público, tudo aquilo que foi aqui colocado de forma excelente na apresentação, mas que tem consequência, ou seja, não é só o debate público, e o debate público é muito importante, mas tem uma consequência imediata, que é ao debate público, à promoção do debate público, ao confronto das ideias, a confluência dos vários saberes, mas depois a sua consequência, que é os cidadãos poderem ir votar e decidir de forma vinculativa, no âmbito das competências de cada órgão autárquico, bem, isso não é aplicado efetivamente. Não existe. Há dois ou três casos desses no país. Eu tive a oportunidade de participar num debate aqui há relativamente pouco tempo, promovido pela Católica, e com base num estudo que foi feito para se tentar perceber qual era o nível de participação dos cidadãos. É um estudo que, em termos geográficos, era bastante limitado, porque acho que era só a área metropolitana de Lisboa. Bem, e os resultados, eu não vos vou aqui falar nos resultados, mas posso garantir-vos que os resultados eram esclarecedores sobre o extremamente baixo nível de participação dos cidadãos. E o estudo era bastante amplo porque chegava a colocar a questão de que a simples ida do cidadão, do município, a uma Assembleia Municipal, ou a simples ida do município a uma reunião do Executivo Municipal para colocar qualquer questão, era já um elemento de participação. Portanto, era bastante amplo o conceito de participação. E os níveis eram baixíssimos. Não vou estar aqui porque não tenho a certeza dos números, mas eram qualquer coisa ao nível entre os 10% e os 15%, a coisa assim. A área metropolitana de Lisboa, com um nível de disponibilidade pelo perfil sociológico desta região, desta área metropolitana, que, em princípio, permitiria uma maior participação dos cidadãos, bem, mas se isto acontece na área metropolitana de Lisboa, imaginemos o que é que acontece no resto do país, em que este perfil sociológico certamente terá características diferentes. Portanto, aquilo que gostaria de referir é que acho que todos os esforços no sentido do incremento da participação dos cidadãos, da democracia participativa, são essenciais. Eu corroboro a opinião de que a democracia participativa torna mais transparente, mais clara, potencia, amplifica, de facto, a democracia representativa e não a coloca em causa, pelo contrário. Mas acho que os níveis de participação dos cidadãos no nosso país são níveis ainda muito débeis e portanto, que ao nível do Estado Central, das autarquias, é preciso que haja um esforço muito maior nesse sentido. Eu acho que há contradições, como eu já referi, nesta questão, porque me parece que é frequente que a democracia representativa vê a democracia participativa como uma coisa pouco friendly, desculpem a expressão, pouco amigável, e acho que isso é mau, acho que não devíamos ir nesse sentido, mas também me parece que há um clima político geral, e volto ao início da minha conversa, há um nível político geral que vem precisamente da superestrutura supranacional, tantas supras juntas, que é, de facto, a de dificultar a participação dos cidadãos. Eu julgo que não quero transformar a democracia local, o espaço local ou os espaços regionais em redutos da democracia participativa, mas eu julgo que neste momento é de facto o espaço onde é possível e onde deve haver mais esforços no sentido da aplicação da democracia participativa. Julgo que todos os esforços, e se há intenções do Governo nesse sentido, nós daremos o nosso contributo nessa perspectiva de elementos de democracia participativa também no âmbito nacional é excelente. Percebemos que, ao nível europeu,
as coisas se tornam muito mais difíceis, o que nos leva também a pensar que o espaço nacional e o espaço local são espaços ainda de soberania, que eu poderia chamar de soberania popular, de soberania cidadã, que têm que ser preservados, incentivados, incrementados e julgo que todas as medidas nesse sentido serão bastante positivas. Muito obrigado.